Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. O nosso convidado de hoje é o Dr. Celeno Glauber, cirurgião vascular. Dr. Celeno Glauber, muito bom dia. Bom dia, Nilda. Muito prazer. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Duarte Pereira também está por aqui. Duarte Pereira, bom dia. Muito obrigada. Bom, antes da gente começar a nossa prosa, doutor, vamos mandar aqui um feliz aniversário para a nossa querida Ana, lá do Hospital de Clínicas de Itajubá, que está trocando de idade hoje. Olha que coisa deliciosa. Parabéns, viu, querida? Jesus continue te abençoando, que você seja muito feliz, continue essa gatona maravilhosa, que a gente gosta muito mesmo de você, tá bom? Ô, doutor, a sua especialidade, cirurgião vascular, né? Então, a gente pensa logo nas varizinhas, ou nas varizes, é isso mesmo, doutor? Também, né? A especialidade de cirurgia vascular, ela ao longo do tempo, ela foi se ramificando, foi se especializando, e hoje ela engloba várias doenças do corpo humano, né? Então, praticamente toda doença que envolva vaso de grande calibre, vasos grandes, a gente trata. Seja de artérias, seja de veias, seja de outros vasos minúsculos também chamados linfáticos. Então, o especialista ele acaba englobando tudo isso. Aí, doutor, queria que o senhor explicasse para nós o que são as artérias carótidas. Perfeito. O tema que a gente vai falar hoje é justamente sobre doença de artérias carótidas, né? E é interessante posicionar o nosso público, né, o nosso ouvinte, em relação ao que são esses vasos. Onde é que fica a carótida? Então, aqui no pescoço? A carótida são duas artérias que nós temos em cada lado do pescoço e elas são as principais responsáveis por levar sangue para o cérebro. Né? E elas são ramos de outro vaso que vem direto do coração. Além dessas artérias, tem outras duas artérias que passam também para o pescoço, levam sangue para o cérebro, que são menos importantes, vamos dizer assim, são as vertebrais. Mas as carótidas são as mais conhecidas e mais importantes. Elas são mais conhecidas mesmo por causa das doenças, doutor, que ela acarreta? A carótida sempre ficou conhecida porque é uma artéria que mata, que é cortada, sai sangue, então o público leigo vê dessa forma. Nossa, né? Eu fiz uma cara tão feia aqui agora. A gente lida a artéria carótida como uma artéria doente, né? Uma artéria que... Veja bem, se ela fica doente, ela vai dar problema exatamente no órgão que ela está levando sangue, que é o cérebro. Então, aí é a grande importância dela. Né? Então, a gente trata de muita doença da artéria carótida para tratar complicações que acontecem no cérebro. Então, ela, o doutor, que é, digamos assim, a responsável pelo AVC, que a gente conhece como derrame? Exatamente. Só para a gente se situar, o AVC ou derrame, ele é classificado em dois grupos. Tem o hemorrágico, que todo mundo sabe, né? O derrame hemorrágico é aquele quando sangra uma artéria dentro do cérebro. Isso daí ele acontece em mais ou menos 10 a 20% dos casos de derrame. Os derrames isquêmicos são aqueles onde falta circulação no cérebro. Não é porque sangrou, é porque a circulação entupiu. É a grande maioria, que é quase 80%. E é uma causa de mortalidade muito grande. No nosso meio, a população americana, norte-americana e sul-americana, o AVC, complicações de derrame, ela fica mais ou menos entre a segunda e terceira causa de mortalidade geral. Mas por que, doutor? Por conta de uma doença muito conhecida, muito prevalente, chamada de aterosclerose. Então, a aterosclerose é uma doença de envelhecimento dos vasos, né? É interessante a gente situar o que a gente está lidando. A carótida, ela não vai ficar doente do nada, ela vai ficar doente porque ela tem uma doença que está no corpo todo, que é a aterosclerose.
a aterosclerose está presente em 50% da população mundial. É normal as pessoas terem aterosclerose. É o envelhecimento. Só que algumas pessoas elas vão ter mais que outras. Que pessoas essas que vão ter? As que têm fatores de risco para isso. Seriam os idosos, os diabéticos, os fumantes, os hipertensos, aqueles que têm colesterol aumentado, né? E algumas outras fatores genéticos. Então, essas pessoas têm mais aterosclerose. A doença de carótida, o que é que ela é? A doença de aterosclerose da carótida é a formação de placa de gordura, são placas que estreitam o vaso e altera a passagem de sangue para o cérebro. E o paciente... Vamos ter uma seguinte analogia. Imagine um cano que passa água, que é um cano velho. É um cano cheio de limo por dentro. Se você dá uma enxurrada de água ou passa um fluxo um pouquinho maior de água, essa sujeira dentro do cano pode se desprender. E essa sujeirinha que está no cano e se desprende vai para algum lugar. Quando a gente está falando de cano, a gente não sabe para onde vai parar. Mas se a gente está falando da carótida e do cérebro, a gente sabe que essa gordurinha que está na carótida, ela vai entupir a circulação do cérebro. Aí é que vem o derrame isquêmico. Doutor, é como se fosse uma bolha que fica aqui dentro do cérebro, você vive com essa bolha? Não, a bolha no cérebro que você se refere, a gente está falando de aneurismas intracranianos. Tá. Aí o que é? Eles são responsáveis por derrame hemorrágico, que o aneurisma rompe. É diferente. Aí mata. Aí muitas vezes mata. Muitas vezes é possível de tratar. O cirurgião abre a cabeça, tira conserta o vaso que rompeu, ou então entope aquele pedacinho que sangrou. Mas não é nada que fica dentro, né? Como é que a gente pode dizer? Os derrames que são causados por falta de circulação, eles têm 3 causas principais. A primeira é um coágulo que sai do coração, cai na circulação e pode ir para o cérebro. Esse, geralmente, deixa a paciente com um quadro devastador, porque é um coágulo grande e entope, às vezes, metade do cérebro. E o paciente pode falecer imediatamente, né? Você tem a placa de gordura da artéria do pescoço, que é a carótida, que a gente está falando, que é responsável mais ou menos por 20% a 30% dos casos. Solta um pedacinho de coágulo e vai para o cérebro. O pedaço de tecido que recebe menos sangue é bem pequeno. Então, o derrame não é tão devastador ainda. Né? E você tem uma parcela de pacientes, principalmente os mais idosos, que eles têm infarto, ou seja, entupimento da circulação já no cérebro, porque são vasos já com doenças, são vasos estreitados, e eles podem ter um outro tipo de derrame. Logicamente que o profissional especialista que trata do derrame em si não é o cirurgião vascular, é o neurologista. A gente entende um pouco dessa dinâmica porque a gente lida com doenças semelhantes, né? Mas cada profissional acaba atuando na sua área. Doutor, mas a gente percebe mesmo quando fala assim, fulano teve um derrame, mas foi um derrame leve, não deixou sequela. E outras pessoas deixam, a pessoa começa a ter babar, dificuldade de locomover. Então, exatamente. O que acontece no derrame, né? Você tem também 2 tipos. Os isquêmicos, aqueles de falta de circulação, a gente pode dizer que uns são princípio de derrame e outros são derrames realmente que se consolidaram, realmente eles efetivaram. Qual a diferença? O princípio de derrame, a pessoa ela vai ter um sintoma neurológico. A visão vai ficar turva, vai apagar, vai formigar um braço, a língua pode ficar meio torta. E geralmente isso é de curta duração, pode durar minutos ou horas no máximo. Não passa de 24 horas. Aí o paciente se recupera super bem. O caso do derrame realmente efetivo, os sintomas vão permanecer por mais de 24 horas. Mas aí é que está o problema, porque a doença continua lá. Ele simplesmente teve uma pequena repercussão. Ele teve um problema e o organismo consertou, vamos dizer assim. Né? Essa é a diferença do princípio de derrame para o derrame efetivo. Hein, doutor? Mas acontece assim, de repente, alguém está conversando e dá um treco lá nela, digamos assim? Infelizmente, sim. Né? A aterosclerose, que envolve os vasos do cérebro, ela nem sempre vai avisando. Algumas vezes ela avisa,
o olho ficou paralisado, né? Ficou turvo, porque entupiu a artéria que leva sangue para o olho. Ou então formigou a mão, eu não sei porquê, deu 1-2 minutos depois ela ficou boa, né? Todos esses casos tem que procurar atendimento médico, porque ele pode ter tipo um princípio de derrame, mas se ele não cuidar, ele pode ter um derrame realmente efetivo. E a gente tem que investigar a causa, né? Aí daí que entra a nossa especialidade para tratar quando acontecem esses problemas. Ô, doutor, como é que vai saber realmente que a pessoa teve essa obstrução das artérias carótidas? Boa pergunta. Existem vários métodos que a gente tem como levar, né, para poder identificar. A primeira coisa é identificar um grupo de risco, né, pessoas que têm maior predisposição. Não adianta eu querer ficar fazendo exame na população inteira, eu não vou achar em grande maioria delas. Mas se eu pegar os bem idosos, os tabagistas, os hipertensos, é comum a gente fazer um rastreio, né? A gente vai fazer busca ativa para ver se a gente acha paciente com esse tipo de estreitamento. E quem sabe tratar. A gente tem desde os métodos clínicos normais de conversar, de ouvir se tem algum barulhinho aqui no pescoço. Às vezes tem. Imagina que é a mangueira de jardim, quando a gente põe o dedinho na frente dela, a água vai lá para frente. Isso faz um barulho no sangue. E a gente põe um estetoscópio e consegue ouvir. O problema é que essa técnica ela é muito pouco sensível para realmente achar a normalidade. Então, para você ver se o paciente tem ou não obstrução de carótida, precisa fazer exame. E o primeiro exame que é feito é o Doppler. É o famoso Doppler de carótidas, né? Se você faz esse Doppler, ele é um exame de triagem. Tem que ser feito por um profissional que saiba realmente interpretar a imagem, que tenha experiência. Se esse exame vier positivo, alguma alteração significativa, aí você vai usar outros exames mais sofisticados, que é uma tomografia, ressonância, coisas maiores. Ô, doutor Sileno, você falou no Doppler, eu pensei que fosse o mesmo do coração. O Doppler que a gente o Doppler que a gente fala é uma técnica de ultrassonografia, Nilda. Basicamente é isso. Não é aquele aparelho que põe aqui no pescoço? É um ultrassom. Tá. Basicamente é um ultrassom. Ele vai detectar fluxo de sangue. Então você pode fazer Doppler em todo lugar onde está passando sangue. No coração, nas artérias da perna, nas veias da perna, na artéria carótida, dentro da cabeça. Então, é muito variável. Cada radiologista, ou cirurgião vascular, ou outro especialista, faz um Doppler em determinada área. Tá? No caso da carótida, a gente faz um Doppler das carótidas. Aí vê lá que tem obstrução ou não. Isso, exatamente. A gente vê se tem obstrução, o tipo de obstrução. Essa análise, ela é muito importante, ela infelizmente, ela precisa ser feita por um especialista que esteja acostumado com a doença. Porque se você simplesmente olhar um laudo de exame e está escrito lá, é isso, a gente leva algumas condutas que não são adequadas. Então, é interessante as estenoses, os estreitamentos importantes, eles serem analisados realmente por quem entende desse tipo de obstrução. Às vezes, você não vai fazer nada. A grande maioria das vezes, você vai apenas tratar com remédio. Tem algumas vezes que você já tem que fazer outras intervenções mais específicas. Cirurgias, colocar molinha dentro do pescoço. Sim. Isso eu não sabia, não. Sim. O que acontece? Quando a gente trata o paciente, por exemplo, o paciente ele teve um derrame ou um pequeno derrame ou um princípio de derrame. Aí você investigou ele todinho, não é só o vascular que faz isso, é o clínico, o geriatra, o cardiologista, todos estão aptos a fazer esse tipo de investigação. Uma vez que você detecta que esse paciente teve sintoma e tem estreitamento na artéria do pescoço, primeiro você tem que ver, esse paciente vai ser tratado com remédio ou não? Se for para não tratar com remédio, se for para operar, aí quem geralmente faz essa intervenção é o cirurgião vascular. Doutor, tem como a gente prevenir? A prevenção é aquilo que eu te falei desde o começo, né? Vida saudável. Vida saudável. Aqui no sul de Minas, né? Eu não sou mineiro, mas eu trabalho aqui faz 11 anos já, quase 12 anos. A gente nota que o hábito alimentar, principalmente, ele é muito carregado.
E a quantidade de tabagismo em algumas parcelas da população é muito alta. Cigarro normal, cigarro de palha, né? Então, às vezes, o pessoal bem do interior, bem da roça, acha que o cigarro de palha não faz mal. Isso. E aquilo ali é uma fumaça pura. Os 3 principais fatores de risco para obstrução de carótida é exatamente pressão alta, tabagismo e colesterol aumentado. Então, se você fuma, tem pressão alta. Nossa, é uma bomba. É um fortíssimo candidato. Então, assim, o que é recomendado é controlar a pressão. A pressão tem que estar naquela velha história, 12 por 8. O colesterol total, a gente usa aquele colesterol mal, né, para se basear. Ultimamente, as recomendações é que ele tenha menor que 100 ou 90, até 70, dependendo do caso do paciente, né? E não fumar. Simplesmente você não pode fumar. Ô, doutor, bom, aí o paciente viu lá e ele precisa de um tratamento. Perfeito. O tratamento para isso, ele basicamente 2 tipos de profissionais tratam carótida, né? O cirurgião vascular e, em alguns casos, o neurointervencionista. O que é essa especialidade? Ele trata a parte de artérias da cabeça, né, por cateterismo. Nós também fazemos a mesma coisa. O cirurgião vascular e endovascular é uma especialidade que envolve esse tipo de tratamento. Então, tem 2 tipos de tratamento para obstrução de carótida. Vamos imaginar que você tem um cano que está com problema. Uma opção é você abrir esse cano no meio, limpar por dentro e fechar. É uma cirurgia aberta que pode até, para quem não está acostumado, parecer uma coisa muito agressiva, mas ela é feita desde 1955 e ela tem excelentes resultados. Na mão de bons profissionais habilitados, ela tem um resultado fantástico. Ela é muito boa. Você faz isso, doutor? Fazemos, sim, fazemos bastante, inclusive, né? A outra técnica já é uma técnica mais recente. Ela é uma técnica que é minimamente invasiva, ela tem um tempo de recuperação mais rápido, não tem corte no pescoço, né? Enquanto no primeiro caso você vai ter que incisar o pescoço para chegar até a artéria carótida e tratar ela, do outro não tem. Então você faz um furinho na virilha, entra pela circulação, entra até a artéria com problema, Nossa. Coloca uma molinha, que a gente fala, né, que é o famoso o stent, e deixa ele lá e dilata ele. Então, no caso do stent, a gente não vai tirar a placa, a gente não vai tirar a sujeira, mas a gente vai amassar ela e ela vai ficar estável, sem complicar. É como se a gente pegasse um cano sujo e botasse um outro cano dentro do próprio cano sujo. É um cano novo. Então, a gente evita que tenha derrame por conta disso. São 2 técnicas que são utilizadas e quem é o melhor profissional para realmente decidir qual é melhor é o vascular. Porque tem muito detalhe técnico que a gente precisa levar em conta na hora de escolher uma ou outra. Ô, doutor Sileno, o senhor falou que o fator idade pesa muito, né? Sim. Mas a partir de que idade, doutor? Aí, se você for ver em trabalhos científicos, a grande maioria dos pacientes que tem mais incidência de doença de carótida é acima de 70 a 75 anos. Só que, lógico, se você é hipertenso, você tem tabagismo desenfreado, fuma 1, 2 carteiras por dia, você não precisa ter 70 anos para ter problema, nem de carótida, nem de infarto, nem de outros problemas. Então, é uma somatória de fatores. Senão, as pessoas vão falar assim, não, eu tenho 65 anos, eu estou protegido. Não, se você tiver outros fatores descompensados, diabetes, por exemplo, aí tem um risco aumentado também. A Vanilde Salles está por aqui, mandando bom dia. Rutinelli. Bom dia. Alci Diego. Rose Reis também está por aqui. A Rutinelli, a isquemia seria um pré-infarto? A isquemia, ela é uma falta de circulação. Quando a gente fala que é infarto e isquemia são termos muito parecidos. Mas o infarto mesmo, a gente está falando quando bloqueia completamente a passagem de sangue para determinada região. Então, por exemplo, se você tem o infarto do coração, é porque bloqueou aquela artéria e aquele pedaço do coração está sem sangue. Quando a gente fala de isquemia, a gente está querendo dizer que está chegando menos sangue. Às vezes é um estreitamento pequeno, está passando um pouquinho de sangue, mas não chegou a bloquear totalmente.
São termos que se confundem muito, né? Mas a pergunta dela leva uma resposta que é basicamente isso, né? São duas coisas muito próximas uma da outra. Doutor, eu estou pensando aqui no pescoço. Como é que chama mesmo, gente? Que antigamente até dava o bócio, né? O famoso Tireoide. Tireoide tem alguma coisa a ver, doutor? Não, tem nada a ver, não. Inclusive... Não inventa, não, né? Não tem. É uma glândula que está na parte da frente do pescoço, né? O bócio que você falou é quando a glândula cresce demais e muitas vezes tinha que operar, inclusive, tirar aquele bócio, aquele excesso, né? Mas é muito comum, por exemplo, o paciente chega, você já fez Doppler de carótida? Fiz. Aí, na verdade, ele está se referindo ao ultrassom do pescoço. E a gente tem que explicar que são duas coisas diferentes. Uma coisa você vai avaliar a tireoide e o fluxo na tireoide. Outra coisa são as carótidas e o fluxo dentro das próprias artérias. Ronaldo Teodoro Souza, boa tarde. Já boa tarde, amiga Nilda Bittencourt. Abraço no doutor, ótima entrevista, parabéns. Saudações rubro-negra, Ronaldo da Copasa. Flamenguista, doutor? Não sou, não torço para nenhum time, não. Não? Vou ficar isento hoje aqui. Senão o pessoal não vai querer passar em consulta depois. Doutor, mas quando é que vem aquele alerta mesmo, eu preciso procurar um especialista nisso, ou eu posso fazer uma consulta, um exame de prevenção? Excelente. O especialista, ele acaba que não é o profissional da linha de frente, né? Geralmente, quem em países em que a medicina de família está bem estruturada, raramente um caso desse o especialista vai fazer toda a investigação. Então, o correto é o médico de família, o geriatra, o cardiologista fazerem essa avaliação inicial, ver o risco e, se detectar alguma coisa, encaminhar para o especialista tratar, né? Alguns casos de pacientes, eles procuram espontaneamente, porque o próprio médico falou, eu acho que você tem que procurar, porque você tem um fator de risco maior, então procura o vascular. A gente faz essa análise também. Mas se você for ver, se 20% da população tiver doença de aterosclerose, tem trabalho para todo mundo fazer a investigação, né? E é uma doença grave, uma doença que é desabilitante. A pessoa que tem derrame, ela, infelizmente, alguns morrem, porque o derrame é avassalador. Mas tem uma grande parcela que não morre. E ela fica dependente, ela fica acamada, ela consome o rendimento da própria família, tem que ficar acamada em casa, as pessoas deixam de trabalhar para cuidar das pessoas enfermas. Então, tem que tomar muito cuidado realmente. A pessoa que tem interesse de fazer investigação, desde que esteja no grupo de risco, vamos dizer assim, tem um grupo de risco do coronavírus, tem um grupo de risco de aterosclerose. Então, volto a falar, pessoas idosas que fumam, hipertensas, diabéticos descontrolados, a gente sempre recomenda que essas pessoas passem consulta com um cardiologista ou com um vascular, com um geriatra, para fazer uma análise disso que ele tem. Mas o cardiologista vai analisar que tipo de exame para ele? Ele vai analisar os fatores de risco para doença cardiovascular, que inclui a carótida. Né? O cirurgião vascular, ele também está habilitado a fazer isso e nós fazemos com muita frequência. Só que é muito mais comum as pessoas procurarem o cardiologista, porque tem pressão alta, porque tem diabetes, do que procurar o vascular. É verdade. Mas é obrigação de todo profissional, independente se é especialista ou não, ele atuar como médico, porque isso é uma função médica, né? Eu não vou querer que um cardiologista opere, mas todo o médico ele tem o seu papel social de ver as doenças de grande prevalência. Olha, doutor, nunca tinha pensado nisso. Foi muito interessante. Então, a gente tem que ficar esperta, porque outras doenças também podem vir atingir os vasos do pescoço. As outras doenças que atingem a carótida são doenças bem mais raras, né? E isso realmente elas não são nem 1% às vezes das outras doenças. Mas, por exemplo, você tem os traumatismo, você pode
Assim, aqui não é uma cidade que tem uma violência muito grande, mas em grandes centros você tem tiro, você tem facada, você tem alguns acidentes automobilísticos, por exemplo, que levam a trauma no pescoço. E uma urgência chega até a ser uma emergência com risco de vida. Então, às vezes a gente é chamado para operar a carótida em casos extremos, né? Você tem algumas... Por exemplo, tem uma doença chamada de dissecção. O nome é esquisito, mas, por exemplo... A pessoa leva uma pancada no pescoço ou espontaneamente a artéria dá um rasgo por dentro dela. E aí você raramente opera, mas tem que fazer exame, tem que tomar medicação. Então, existem várias outras doenças mais raras, que é da nossa especialidade, mas que felizmente a população em geral não precisa ficar preocupada que vai ser acometida com isso. São casos bem raros mesmo. Estou pensando aqui nos filmes... Quando um quer matar o outro, não é carótida que eles pegam, que passa a faca. Isso é uma coisa interessante, porque no filme sempre fala que é a carótida, mas se você for ver na anatomia, a carótida está mais para dentro. O que é mais fácil de você cortar é a jugular, que é a veia. É a jugular? É. Dependendo do corte, pega as duas, Nilda. Aqui, a Márcia Aparecida Ferreira... Olá, Nildo, tudo bem? Inchaço nas pernas é sinal de problema, doutor? O inchaço nas pernas é uma queixa que a gente recebe muito no nosso consultório, né? Na prática do cirurgião vascular. O que faz inchar a perna? Várias causas. E a gente tem que ir uma por uma e ver. Muitas causas de inchaço na perna são problema de coração. Quando o coração em paciente idoso, ele não bate bem... o funcionamento do coração não é bom, as pernas acabam inchando. Uma outra causa muito comum são as próprias varizes. Paciente com varizes de grosso calibre, né? E não os vasinhos. Vasinho estético. Aquelas areinhas. Essas não causam inchaço. Mas as veias grandes pode causar sim e incomodar bastante. Outra causa muito comum de inchaço é a conhecida trombose venosa. É quando entope a veia da perna. Então, o paciente ele pode ter uma dor, a perna ficar inchada, com incômodo muito grande e porque simplesmente formou um coágulo dentro da veia interna da perna. Ô, doutora, minha mãe teve veia. Eu vou ter? Veia, você fala varizes? Varizes. Aquelas coisas grossas na perna. Aquela criação de cobra que a gente brinca, né? É muito relacionado à genética. Isso é importante as pessoas pensarem. Digamos que se você tem os dois pais, mãe e pai, com veia de grosso calibre, a chance de você desenvolver veia de grosso calibre é de quase 90%. Se você tem só um, é de 50% mais ou menos. Então, é genético, tem grande chance, mas não necessariamente todo mundo vai ter. Agora, se você tem chance e você trabalha muito tempo em pé, carrega muito peso, linha de produção, faz muito, por exemplo, esforço físico, halterofilismo, carga pesada, aumenta mais a chance de ter varizes também. Tá vendo, gente? Tudo é com dosagem mesmo. Ô, doutor, eu estou pensando aqui nas grávidas. As grávidas vivem. Eu não tive esse problema. Até que eu queria ter, porque eu acho tão bonitinho, pezinho de grávida gordinho, mas eu não inchei, não fiz nada. Fiquei normal. Mas é normal, mulher, ter as pernas inchadas? É esperado, inclusive. Tem algumas mulheres, elas não têm predisposição para varizes. Elas acabam desenvolvendo varizes na gestação, né? Por quê? Porque, olha só, dentro da barriga, você tem um serzinho. útero, um ser que está crescendo, e ao longo dos meses, ele vai aumentando de tamanho e ele vai apertando uma veia importante da barriga, que é a veia cava inferior. E, ora, se você está estreitando a veia, que leva todo o sangue das pernas de volta para o coração, o que vai acontecer com as pernas? Vão inchar. Então, o inchaço na gestação é justamente por conta disso. Por isso que o ginecólogo obstetra, ele orienta sempre a gestante dormir do lado esquerdo, porque desse lado comprime menos a veia cava. Aí o sangue passa mais fácil. Mas mesmo as não grávidas? Não. As pessoas grávidas. Só grávida. Ô, doutor, eu estou lembrando aqui, eu não tive varizes, né? Conforme eu expliquei. Mas nos grandes lábios, numa parte, apareceu varizes. Sim, porque... eu levei um susto. A gente chama essa situação, o nome também é esquisito, chama-se escape pélvico. Olha só, você forma veias gigantes em volta do útero para poder suprir o embrião, né, o feto que está se formando.
E é tanta veia que se forma, e às vezes o sangue tem que ir para algum lugar. E às vezes esse sangue começa a formar veias onde? No períneo, perto dos grandes lábios, na raiz da coxa, e pode descer para as pernas também. Isso é muito comum na gestação, mas geralmente volta tudo depois. Depois de 3 meses, 4 meses, a pessoa volta. Só que algumas sobram veias. E essas que sobram veias, depois a gente avalia se há necessidade ou não de retirá-las. A Débora fala, formigamento no dedão do pé. É sinal de problema? Olha, formigamento em si, isso é interessante ela perguntar, porque, primeira coisa, muitos sintomas que nós sentimos mesmo são transitórios e a medicina não tem capacidade de detectar. Às vezes chega o paciente no consultório e fala assim, faz 2 meses senti um formigamento no dedo de mindinho da minha mão. Às vezes você não acha nada, porque foi uma inflamação no nervo que deu, ou então teve uma crise de hernia de disco que já sarou e você não consegue ver mais nada. Muitos formigamentos na região do dedo nada mais é por inflamação do pé. Uma doença muito comum chamada fasciite plantar, que o ortopedista cuida bastante. Como é que chama? Chama-se fasciite plantar. Inflamação na região da planta do pé. E às vezes dá formigamento no dedo. Alguns raros casos é por conta de compressão em nervo da coluna. E raramente ainda porque o paciente teve um pequeno derrame. Isso vai acontecer muito em paciente mais idoso. Mas paciente jovem com formigamento de dedo, procura um ortopedista, que geralmente é problema de inflamação no pé. Tá. Então, essa que tem a perna inchadinha... O inchaço membro, ele precisa ser avaliado. Porque você não pode dar uma receita de bolo para todo mundo. Tem vezes que é inchaço porque tem alteração na veia, às vezes a veia está entupida, às vezes ela só está funcionamento errado, às vezes é problema de coração e daí por diante. O calor também faz inchar o pé, não faz, doutor? Muito. Existem muitas medicações que as pessoas usam, estão acostumadas a usar, que a gente chama de venotônico. E eles são usados exatamente para combater esses sintomas de inchaço, de peso e tudo mais. Mas olha que interessante, nos meses de frio, a indústria farmacêutica sabe que vai ter diminuição na venda. Porque o sintoma das pessoas diminui com o frio. As pessoas têm menos inchaço, menos peso, menos cansaço. Elas nem precisam tomar o remédio. Agora, quando chega a época de calor, vira um Deus nos acuda, todo mundo quer tomar o remédio de novo. Doutor, tem um canal, eu acho que é o SBT, que vende muito esse produto Varicel, que descansa a sua perna, você pode tomar, você pode passar. Até que ponto é seguro a gente comprar esse tipo de medicação? Eu vou falar coisa que a indústria farmacêutica vai me matar, mas muitas das medicações que são utilizadas, elas não têm base científica nenhuma. Elas são utilizadas porque tem muito comércio envolvido. Então, nós, por exemplo, profissionais que lidamos com informação científica, a gente usa algumas medicações que foram postas à prova, tiveram testes, e a gente sabe que melhora o funcionamento em alguns casos. Mas muitas realmente não funcionam. Muitas dessas que aparecem em televisão, a gente nem... Tá vendo, gente? Nada a ver. Nada de ficar comprando, não. Outra pergunta. O prolapso é nódulo? Acho que é nódulo sistólico da válvula mitral é o conhecido sopro. Pergunto, tende a se estabilizar ou piora com a idade? É o famoso soprinho. Essa pergunta, eu acho que ele fez, mas não foi para a pessoa correta, Eu acho que é uma pergunta que tem que ser direcionada para um cardiologista, Então, o prolapso de válvula mitral é uma doença, antigamente ela era pavorosa, horrorosa, Todo mundo falava que tinha sopro no coração. E a grande maioria são alterações benignas, limitadas, que não dão nenhum problema com a gente. Mas sempre que a pessoa está em dúvida, a gente recomenda procurar um cardiologista para explicar melhor isso daí. Melissa Moraes. Bom dia, Nilda. Grande beijo para você. Obrigado e parabéns por compartilhar com a população itajubense
um pouquinho das informações em saúde com a nossa equipe do Hospital de Clínicas de Itajubá. Obrigado. Conhece, doutor? Eu já ouvi falar, doutora Melissa. Doutora Melissa. Quem sabe qualquer dia vem aqui, né, doutor? Quem sabe? É meio tímida, né? Ela é tímida, né? Oh, meu Deus. Deixa eu ver mais aqui. Doutor, mais alguma observação que eu não tenha feito? Não, eu acho que é importante lembrar a população, né? Esse canal que o hospital abriu aqui com vocês é importante para a gente tirar dúvida, falar de uma linguagem simples, de doenças que para a gente são corriqueiras, que a gente lida elas de olho fechado, vamos dizer assim, porque a gente lida há muitos anos com ela, mas a população geral não sabe, né? Então, a recomendação que eu queria dar para todo mundo é se cuide, né? As doenças ateroscleróticas, elas são extremamente graves, são extremamente prevalentes. Ninguém dá... por exemplo, estamos com onda de coronavírus. Todo mundo preocupado com coronavírus. Eu também. É uma pandemia mundial, é super importante, mata muita gente, mas a gente não pode esquecer das doenças que existem e vão continuar a existir. O infarto e AVC são as principais causas de mortalidade de toda a nossa região e matam muita gente. Quando a gente fala de doença de carótida, é um pedacinho das causas do derrame que são tratáveis. Isso que é interessante. Então, se a gente detectar um paciente que precisa tratar carótida, ele tem que ser encaminhado, a gente tem que avaliar e tem que operar. A gente faz essas cirurgias há muitos anos no hospital, fazemos várias durante o ano e, felizmente, a gente tem tido bons resultados na prevenção de derrame desses pacientes. Então, quando você for consultar o seu médico, aquela consulta anual, falar nisso, tem que marcar com o meu cardiologista, é interessante falar para ele, doutor, como é que está as minhas artérias carótidas? Principalmente se a paciente tiver fator de risco, que nem eu te falei, né? Idade avançada, tabagista, hipertenso. Eu vou perguntar. Eles são importantes, né? Vou perguntar, se eu não sabia disso tudo. Aprendi isso tudo agora com o doutor Celeno Glauber, cirurgião vascular do HCI Saúde. Doutor, muito obrigada, valeu de montão ter vindo aqui prosear. Eu que agradeço, muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Ok. Bom, gente, eu estou indo embora, mais tarde eu estou de volta com o programa Nildo e Você e eu aguardo. Beijão para todos, tchau, tchau.